Código Aberto chegando para você mais uma vez, uma nova semana, um novo tema, mas ainda estamos nas cartas de Pedro. Os convidados também são os mesmos, com roupas diferentes, caras diferentes, disposição diferente. Você está rindo já, Anaeli? Anaeli não tem limites. Você é muito engraçado. Ai, muito obrigado. Muito obrigado. Também ainda temos conosco nessa quinta lição, nosso quinto encontro dessa temporada, a Deise Jacinto. Está bem, Deise? Estamos aí de novo. Vamos lá, para mais uma. Estamos muito parceiro. Você quer participar do Contra a Cultura também, em algum momento? Eu estou bem de cantora, assim. Olha, estou de boa. Mas a Deise é uma pessoa contra a cultura, viu? Na música, nos argumentos, Você acha, no Bia, comportamento. É sim. que eu sou do contra, então? Não, você é contra a cultura, não contra a cultura. Aí, tá vendo? Já teve uma interpretação ali. Você é além do senso comum, Deise Jacinto. Além. Vou Além do encarar senso como um elogio. Obrigada. Mas acho que foi um elogio. Foi um elogio. Foi um elogio. Nós estamos aí nesse momento. Você está bem, Charles? Tranquilo? Tranquilo. Como é que está aqui até aqui a sua experiência? Tô tentando absorver tantos conceitos profundos contraculturais, cara. Até aqui nos ajudou o Tá sendo Senhor, né? positivo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Tá Viu, sendo mas eu positivo, quero Lulão. elogiar a roupa desses nossos pastores aí, viu? Mas tá demais, que né? Isso, gente. Obrigado. Que asseio. Obrigado. Vou agradecer porque você estava com sapatos Eu muito tô aqui bonitos. para elogiar todo mundo hoje mesmo. Ah, Na você semana tá passada foi os Isaac sapatos, eu Rezende acho que elas estão também. retribuindo, entendeu? As relações sociais estão sendo trabalhadas com elogios. Muito bom. Amadurecendo. E falando em relações sociais, a gente vai continuar no Pedro. Bom e velho Pedro. Para você que está talvez pegando o Código Aberto essa semana, caiu aí de paraquedas, está passando pelos canais, de repente está vendo esse monte de gente bacana aqui, conversando com você. Nós estamos durante essa temporada do Código Aberto falando sobre as cartas de Pedro. Quando você vai lá para a Bíblia, no finalzinho da Bíblia tem o livro de Hebreus, que é um livro grande ali para ajudar você a situar. Depois tem Tiago, 1 Pedro e 2 Pedro. Nós já entendemos um pouquinho de quem era Pedro, para quem ele escreveu a carta e já passamos por alguns desses temas. Alguns temas nos tocam muito profundamente, mas um esforço que a gente tem feito aqui é de tentar entender as coisas no contexto imediato que Pedro escreveu, para depois a gente tentar trazer as aplicações. E lembre-se disso, sempre a gente estuda a Bíblia assim. A gente não pode ter muita pressa de sair aplicando os textos da nossa realidade. A gente entende primeiro o que o texto quis dizer para a primeira audiência dele, para que então depois a gente consiga fazer as aplicações da melhor forma possível. Tá bom? Esse é o Código Aberto e esse é o nosso esforço aqui. Essa é a maneira como a gente tenta ler a Bíblia e tenta entender a Bíblia e compartilhar da Bíblia com você também. Nós, nessa semana, o nosso guia traz como título para essa semana, Vivendo para Deus. Vivendo para Deus. Mas antes da gente pensar no vivendo para Deus, em como viver para Deus e o que significa viver para Deus, acho que tem uma questão anterior, que é onde que esse viver para Deus se expressa. Porque a gente pode, às vezes, departamentalizar essa vida, né? Eu vivo para Deus aqui, mas quando a gente pensa, vou jogar já para o Isaac, quando a gente pensa na realidade de Pedro, para quem Pedro está escrevendo, onde que é esperado que os leitores de Pedro iniciais vivessem para Deus? Sim, é até interessante a gente fazer essa reflexão, antes de tudo, né? Porque eu não sei exatamente quando ocorreu esse processo cognitivo na vida e na mente dos cristãos, mas de um tempo, sei lá quando, para cá a gente começou a dividir tudo entre secular e sagrado. Existe a esfera secular da minha vida e existe a parte espiritual. E a gente até ora assim, né? Queria pedir oração pela minha vida espiritual. Mas o que é vida espiritual? Aí eu vou falar, não, é orar, é pregar, é ler a Bíblia, é ir na igreja. Vencer pecados. É, isso. E aí o que é secular? Não, secular é trabalhar, é se relacionar, é se divertir, né? E até parece que quando a gente faz essa divisão, a gente está sendo, digamos assim, piedoso, né? De falar, não, Deus tem um espaço na minha vida. Só que o que na verdade a gente está dizendo com essa expressão? Que Deus ele tem que ficar recluso no espaço que pertence a Ele, que é a igreja, que é minha devoção ali de 1 hora por dia, se eu for muito piedoso, mas nessas outras áreas, trabalho, relacionamento, Ele não tem nada a ver com isso. Quem manda sou eu. E Pedro, olha que interessante, todos os exemplos que a gente tem visto aqui, né, nos primeiros capítulos, é o quê? Relacionamento marido e mulher em casa. Isso é secular ou é sagrado? Para Pedro é sagrado. Trabalho, coisa profissional, entre o escravo e o senhor, isso é profissional, isso é espiritual ou é secular? Espiritual. A relação sua com o Estado e o governo e a política, isso é secular? Não, é espiritual. Tudo então, é espiritual. Tudo é espiritual para Pedro, porque ele está falando assim, olha, vocês são sacerdócio, eleito, santo, separado.
mas vocês estão inclusos num contexto social, cultural. É para vocês viverem espiritualmente aonde quer que vocês estejam. Então, a sua forma de encarar a política precisa ser espiritual. A sua forma de encarar um casamento é espiritual. O seu trabalho é espiritual. O seu relacionamento com o outro é espiritual. Por quê? Porque vocês vivem de acordo com o paradigma de Cristo na cruz. E vocês precisam pautar todas as suas relações de forma espiritual baseada em Cristo. Então, não é aqui questão de igreja. É questão de vida. Só complementando, a sabedoria que sopra no meu ouvido, que vem do alto de Tiago, o produtor desse programa, ele diz que não existe dicotomia entre o secular e o sagrado. A palavra é essa. A palavra é essa. A palavra mania de dicotomizar, de dividir. Não, agora é as gavetas. Sabe status de Facebook? Não, agora estou me sentindo espiritual. Estou me sentindo secular. Geralmente a gente só se sente espiritual no sábado, né? Nosso contexto de adventista. Dá o pôr do sol. Nas reuniões de culto, né? Nos eventos religiosos. E isso também incentiva a gente a vestir muitas máscaras. Né? Então, o que eu sou na igreja é uma coisa que talvez não seja quem realmente eu sou. E eu acho que do lado de fora da igreja eu posso ser várias coisas que eu não deveria ser, porque não estou vivendo a parte espiritual, agora estou vivendo a parte secular. A Deise pediu a palavra. Vou falar. Opa, Deise. Agora a palavra Deise já O último programa que eu participar, então vou falar. Somos todos ouvidos. O pior, eu acho, dessa dicotomia é que a gente leva ela para todas as áreas da nossa vida. Sim. A gente leva essa dicotomia para música, a gente leva a dicotomia para roupa, então essa roupa sim, essa roupa não. Tudo a gente leva essa divisão. E eu acho que essa divisão, na verdade, não deveria existir. Se tocou em alguns aspectos bem práticos. E assim, é claro que às vezes a gente tem, pensando em reuniões de culto, a gente tem às vezes uma maneira de se portar, mas uma coisa que a gente não pode se sentir, acho que, liberado, porque a gente tenta liberar para coisa e tal, mas uma coisa que a gente não pode se sentir liberado é para achar que existe um espaço da vida da gente que não tem fundo espiritual, Exatamente. que não Mas toca é que a vida quando espiritual. você entende que você tudo é espiritual, automaticamente não há como você não continuar do mesmo jeito. Sim, você vai mudar em Quando você tudo, entende né? que a sua vida espiritual, tudo reflete, todas as áreas refletem. Então, aquilo que você achava que não era, a partir de agora é, e você mudou sua atitude e automaticamente todas as coisas vão mudar. E aí nosso relacionamento, aí o relacionamento vai fazendo sentido. Porque o relacionar-se com Deus é o tempo todo. Porque se for só aquela 1 hora que a gente acha que é, durante o dia, quando você acorda, quando você vai dormir, sei lá que horas você faz seu culto, enfim. Esse é o meu relacionamento com Deus. Aí quando você não faz isso, aí você pede oração pela sua vida espiritual, como se a sua vida espiritual se resumisse a isso, entendeu? Até porque essa primeira pergunta que o Tiago levantou pra gente aqui, do onde, né, se manifesta essa vida para com Deus, ela é tão verdadeira, a manifestação dela no dia a dia, no cotidiano, em todos os ambientes, que no cristianismo primitivo não havia ainda o negócio do templo, né? Sim. O templo, ele é tardio, né, na história da igreja cristã. O lugar, é o terceiro século, de lugar igreja, de reunião, de igreja e tal. A gente revisita um pouquinho a tradição histórica do cristianismo, a gente vai ver que é só lá no 3º século, aproximadamente, quando o cristianismo se torna a religião oficial do império e tudo mais, que aí o templo passa a fazer parte da vida, do cotidiano religioso cristão. Mas antes disso, a vida cristã se traduzia no dia a dia. Havia encontros, é lógico, evidentemente, nas casas, mas assim, não é também porque era a casa, porque a casa é sagrada, não. É porque o lugar que eles tinham. É relação, e era o lugar que eles tinham. É uma coisa bacana, porque assim, você quando fala isso, Charles, dá pra gente deixa bem claro, talvez fique até uma coisa na cabeça, né? Não tinha a igreja, mas o Novo Testamento está falando todo o tempo de igreja. Né? Por quê? Porque a igreja não era essa construção, a igreja não era algo, era a própria palavra, né? Que é a assembleia, né? É a comunidade, é o ajuntamento. Então isso daí era a igreja e eles viviam igreja, né? Viviam sendo o corpo de Cristo. E mais uma vez, até para esse início de conversa, que é o que a gente está resumindo aqui, resgatando algo que a gente já falou, que as mensagens de Pedro não eram para a igreja em si, né? Um espaço ali. Era para a comunidade um grupo de pessoas cristã, que acreditavam. né? E nosso viver com Deus, ele vai além de paredes. É isso que a gente está querendo dizer aqui. Não, né? e isso a gente às vezes fala, não, mas isso é semântica, é só um jeito de se expressar. Também, não tem problema nenhum você falar assim, não, programação espiritual, etc. Sim, e tal. ok. Não tem problema. O problema é quando essa semântica ela assume a minha praxis, né? O meu jeito de viver. E isso domina praticamente tudo que a gente faz. A gente fala assim, não, pastor Charles, ele é pastor. Ou seja, ele trabalha para
Deus. Tá, eu sou pedreiro, eu sou, sei lá, taxista. Eu trabalho para Satanás? Entendeu? Mas peraí, mas como é que eu posso ser um taxista e trabalhar para Deus? Ué, como? Como eu sou espiritual trabalhando num táxi? Oferecendo um serviço de qualidade, justo, entendeu? Não fazendo, virtudes. Entendeu? Revelando as virtudes Revelando daquele as que chamou. virtudes, exatamente. Daquele que chamou você E aí vem das aquilo que a gente trevas pra falou, né? luz. Na prática do bem, da justiça. Você ia falar, Nayeli? Não, passou. Passou? Passou. Era Me uma... fez lembrar um caso recente de um amigo que veio no Conexão Jovem. O nome dele é Tiago Jucá. E ele é um engenheiro mecatrônico. Sim. Era um menino que não sabia falar, não sabia se expressar. E ele se sentia muito mal, assim, de o que eu vou fazer para Deus? O que eu posso fazer para ajudar as pessoas? Que habilidades eu tenho para levar o evangelho? Aí, simplesmente deu um clique e ele começou a fazer próteses em 3D para pessoas, para jovens e adultos que perderam seus membros, né? Ou de nascença ou por acidente. Ou seja, ele usou as faculdades dele para o bem. É isso que Deus faz com a gente. Nós somos instrumentos. Quando a gente... só que daí a gente precisa de uma coisa, estar disponível. É isso que a gente precisa fazer, né? Não, Senhor, eu me coloco à sua disposição e pronto. Se você se coloca à disposição, ele vai te usar como instrumento, sendo taxista, sendo qualquer coisa, entendeu? E a gente falou sobre isso também, o título de pastor. Isso não significa muita coisa, né? É só um título, inclusive uma faculdade também, né? Faculdade de teologia, algo legal, uma parte cognitiva. Mas, assim, não é só por isso, né? Tem muitas pessoas na minha vida, eu falando agora como pastor, tem muitas pessoas na minha vida para as quais eu não sou pastor. Eu sou filho, eu sou amigo, eu sou marido, eu sou o cara que está na fila do caixa. Exatamente. Então, assim, nessas esferas... Não faz a menor diferença Não se você é pastor faz ou muita não. diferença para boa parte das pessoas, mas faz diferença a maneira como eu as trato, a maneira como eu revelo que eu vivo para Deus nessas relações. Só mais uma coisa, eu estou falando muito nesse episódio. Tá né? Fique à mesmo, mas já vai vontade, ter que fique à vontade. dar uma cortada, viu? Me fez lembrar de uma situação que às vezes a gente acha também que a gente está servindo a Deus ou nós estamos sendo muito espirituais quando a gente serve na comunidade mesmo, na igreja. Na igreja. Na igreja. Aí, e ok, eu acho legal também, isso faz parte, sim, de uma programação, você é líder de ministério, sei lá, está servindo a sua comunidade também, isso é bacana. Só que isso não é a essência. Por exemplo, quando Pedro e João, se eu não me engano, Sim. eles vão ao templo, aí a Bíblia diz, né, que eles estão indo para orar, ou seja, eles estão indo para uma prática religiosa, uma tradição, enfim, eles tinham horários específicos para ir ao templo orar. Só que eles chegam no templo e quem está lá na porta do templo? Um aleijado, um paralítico. O que eles fazem? Eles ignoram o paralítico e vão para suas práticas religiosas ou eles param na porta do templo e vão ajudar o paralítico? Eles vão ajudar o paralítico. Ou seja, entre a prática religiosa e ajudar o próximo, amar o próximo, auxiliar o próximo, dar suporte ao próximo, eles preferiram aquilo. Por quê? Porque essa é a essência do Evangelho. Né? Essa é a essência do Evangelho. Que é um exemplo de alguém que não foi espiritual no seu serviço eclesiástico, o levita que está indo para o templo fazer o seu serviço e ele olha a pessoa que está sofrendo no chão, fala assim, desculpa, eu não posso te acudir porque eu tenho que fazer meu trabalho espiritual, eu tenho que fazer meu trabalho religioso. Ele deixa o cara ali para morrer e vai embora. Por quê? Porque o compromisso dele é com Deus. Mas Jesus ele deixa muito claro, olha, quando é que você está me servindo? Quando você está visitando o preso, quando você está auxiliando o carente ali, o que está doente, quando você está dando comida para quem está com fome, é ali que você está me servindo genuinamente. O culto ele é uma parte muito pequena, eu não vou dizer insignificante e nem irrelevante, é só pequena, na grandiosidade do que é o viver cristão, do que é o viver para Deus. Viver para Deus é o seguinte, você vive do mesmo jeito que você costuma viver, só que com o propósito de exaltar aquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. O culto seria fundamental, mas não essencial dentro do nosso relacionamento com Deus, entendeu? Ele tem o seu papel. Sim, ele é fundamental. Mas eu só quero dizer isso. Mas ele não é a essência. Ele não pode ser o centro na qual a gente gira em torno. Eu achei bacana falar assim, ele tem um lugar e é bom que fique claro para você que está em casa, a gente não está falando que o culto não é importante, que a rotina religiosa não é importante, nada disso. A gente só está dizendo que essa rotina religiosa, quando ela é desprovida de uma vida espiritual que toca todos os aspectos da minha rotina, do meu viver, ela é simplesmente uma fantasia. Eu simplesmente chego,
É um band-aid. Em algum momento, só um curativo, é um paliativo. Em algum momento eu acordo, vou lá, coloco uma fantasia de crente, vou para uma reunião de crentes e simplesmente é isso. Então, quando a gente vai para Pedro e olha para aquilo que Pedro está dizendo e lembrando que ele está falando para esses forasteiros, ele está falando para a gente que estava disperso, quando ele está falando para essas pessoas que são os eleitos no Senhor, ele está falando de uma vida integral. Então, a gente vai falar agora a respeito do como levar essa vida, mas a gente gastou, tomou esse tempo aqui para deixar bem claro isso, que essa vida é uma vida que toca tudo, todos os aspectos, não tem uma área da nossa vida que não seja para Deus, né? Que não seja para Ele. Eu gosto muito do texto de Paulo, né? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, né? E indo então nessa direção do como, uma das coisas que tem aqui é um texto, é uma expressão intrigante de Pedro, que ele fala, tende em vós o mesmo modo de pensar. Dá pra gente, porque se isso é uma das maneiras da gente viver para Deus, já ficou difícil, né? Como é que a gente vai viver para Deus tendo o mesmo modo de pensar? A gente consegue ter o mesmo modo de pensar? O que é ter o mesmo modo de pensar? Certamente não é vestir um uniforme, por exemplo. Já começa por aí que é pensar, né? Não, mas que até não é um negócio de pensamento, entendeu? É você ter o mesmo propósito, mas não necessariamente com os mesmos meios, entendeu? Exatamente, o mesmo pensamento, né? Numa comunidade, por exemplo, que é mais a nossa realidade, a minha, frequento uma igreja, vou à igreja e tal, que pertence a uma comunidade, vocês também, ali dentro a gente já discutiu isso em outros programas também, em outras situações. O conflito de gerações, por exemplo, dentro da igreja. Os mais veteranos e os jovens, por exemplo, com conflitos de ideias. Por quê? Porque são universos diferentes. Enfim, agora, são pensamentos diferentes, né? São ideias diferentes, mas estão no mesmo propósito, porque Deus não pede uma uniformidade, né? Mas Ele pede uma unidade na diversidade, é isso. Né? A minha Bíblia aqui... Esse mesmo modo de pensar seria o propósito, tá vendo? Vocês precisam estar unidos no mesmo propósito, o mesmo modo de pensar, mas não pensando uniformemente. Iguais. Entendeu? A minha versão da Bíblia fala que sede todos de igual ânimo, mesma vontade, mesmo propósito, mesmo desejo de alcançar as pessoas, de trazer o bem, mas não que a gente só pode fazer o bem dando comida. Não, tem tantas outras formas. Cada pessoa é tão... versátil. Né? Cada um tem seu jeito, cada um vai ser atingido de um jeito. Mas o objetivo, o ânimo, é o mesmo. Obrigado, Nayeli. A pessoa desvaloriza tudo que foi feito. Não desvaloriza, não. Mas é muito bom isso, você ressaltar essa ideia de que tem mais de uma maneira, tem mais de um jeito. E isso é a unidade do propósito, que é exatamente aquilo que o Guia falou. A gente vai voltar para falar sobre a unidade de propósito logo depois do nosso intervalo. A gente vai parar por aqui, unidos no mesmo propósito, e daqui a pouco a gente volta em união para o segundo bloco do Código Aberto. Fica aí. Código Aberto de volta, nós já fizemos apenas o nosso primeiro bloco, a gente ainda tem muita conversa pela frente, a gente ainda vai conversar bastante sobre como a gente vai viver para Deus. A gente já viu no primeiro bloco que viver para Deus é em tempo integral e em todos os lugares. Agora a gente terminou o primeiro bloco conversando um pouquinho sobre unidade na diversidade, sobre ter o mesmo modo de pensar e o que isso significa. O pastor Charles ficou ali com uma contribuição a ser dada e será dada agora. Ok. É interessante nesse assunto que a gente está tocando aqui, na unidade na diversidade, que parece que há um propósito de Deus em toda a Bíblia, mas especialmente revelado ali no Novo Testamento, de que a gente seja uma comunidade unificada, embora haja essa diversidade, né? Jesus, ele até vai usar a relação dele com a pessoa do Pai, a pessoa do Espírito Santo, essa comunidade, né, divina, como um exemplo para o que deve ser a igreja, né? Ele diz, eu oro para que vocês sejam um, assim como eu e o Pai somos um, e ele ora pela unidade, na oração famosa ali no Evangelho de João, que é a oração sacerdotal, ele ora pela unidade, né, que seja revelada, que todos vocês sejam um e tudo mais, mas como entender isso?
que é o que a gente está tentando chegar aqui a um consenso. Eu gosto de pegar como pano de fundo o que Paulo fala. Paulo ele usa a metáfora, de tantas metáforas que ele usa para a igreja, uma das metáforas mais famosas é a metáfora do corpo de Cristo, né? E essa metáfora ela é interessantíssima. Por quê? Porque no corpo, cada membro tem uma função diferente, só que eles estão unidos. E se de repente um membro se rebela, né? Não, a mão quer pegar uma coisa, mas a perna não quer ir. Ou seja, há uma dissensão, né? Uma dissidência dentro desse corpo. Então o corpo todo vai sofrer com isso. O corpo, embora preserve cada membro a sua peculiaridade, a mão tem uma função, a perna tem uma função, o nariz tem uma função, o olho tem uma função, mas todos eles têm que agir em harmonia, de acordo com uma direção, com um propósito. Então, eu imagino que é mais ou menos isso que os autores do Novo Testamento eles estão tentando refletir com essa ideia. Cada um vai ter sua peculiaridade, o seu modo de expressar, a sua abordagem, seu jeito de encarar o Evangelho e até mesmo de traduzir o Evangelho e também de fazer missão. Eu acho que quando a gente fala de unidade na diversidade, uma das coisas que eu mais vejo a beleza disso daí é na maneira da gente traduzir o evangelho para as pessoas. Cada um tem um jeito diferente, uma abordagem diferente, o temperamento é diferente e Deus vai usando. Deus usa numa comunidade lá de surfista, usa outro na comunidade skatista, usa outro em cima de um púlpito, usa outro com dom de ensinar, usa outro com dom de cantar, e você vai vendo assim que Deus tem maneiras diferentes de chegar em públicos diferentes, mas a mensagem é a mesma, o propósito é mesmo, que é salvação, e eu acho que é bacana isso. E aí a gente pensa, né, que o filtro é aquilo que Pedro falou, eu volto para esse finalzinho do verso, né? Anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E isso ajuda a gente a entender. Se você que está em casa quer ouvir ainda um pouquinho mais sobre a unidade na diversidade, vai lá no podcast do Contra a Cultura, voltando a falar do Contra a Cultura, esse povo todo aqui, nós nos encontramos também para conversar sobre o mesmo tema, só que num podcast que você tem disponível também no site novotempo.com/contracultura, é o podcast oficial do Código Aberto, então você vai ouvir a mesma temática sendo trabalhada agora com outros insights, com lampejos de ideias diferentes, insights lampejos, né? Eu fui bem redundante em línguas diferentes. Mas foi bonito, né? Poliglota. E o Contra a Cultura é essa ferramenta a mais que você tem. E lá no Contra a Cultura existem alguns episódios avulsos lá do começo, e um desses episódios é exatamente sobre esse tema de unidade na diversidade. Então, se você se inscrever no podcast, vai lá olhando na timeline do podcast, lá em cima vai ter um episódio especialmente sobre isso, sobre unidade na diversidade. A gente falando da unidade na diversidade, a gente pensa que diversidade é o lance do embate, né? Que é a briga e tal, e o que acontece muito, né? Porque aí você não concorda comigo, e aí a gente já entra num conflito, porque onde já se viu, aí começa a querer impor a ideia do outro, e é onde as feridas são abertas aí nos relacionamentos, né? E geralmente essas feridas elas são abertas por conta da briga de poder. É que quem quer estar certo na relação, né? Quem manda. Quem manda, é poder. Mas eu acho muito interessante porque esses dias mesmo eu citei uma frase do teólogo Hernandes Dias Lopes, e ele citou o seguinte: poder sem compaixão é autopromoção. Poder sem compaixão é autopromoção, né? Quando Pedro chega naquela situação onde ele olha um paralítico também e fala: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. O que ele estava manifestando ali era poder vindo do alto, era poder manifestado pelo próprio Espírito Santo. Hoje, a gente tem prata e tem ouro, mas pouco poder, né? E aí tem até uma história, né? Uma ficção que o autor do Hernandes Dias Lopes ele coloca num dos livros dele, que inclusive é escrito para falar sobre Pedro. E ele fala assim, 2 religiosos estavam conversando. E aí um religioso chega para o outro e o outro está contando muito dinheiro. E aí ele fala assim, olha aí, hoje nós temos poder e nós temos prata. Né? O que faltou para Pedro, hoje a gente tem, que é prata. Daí o outro religioso olha para ele e falou assim, pois é, você tem prata, mas você não pode fazer o paralítico andar. Mas o poder que fazer o paralítico andar já você não tem. Não tem, entendeu? Nós não temos, Sim. né? E isso a gente precisa parar para pensar um pouco, porque essas brigas também elas surgem porque a gente quer esse poder. E aí a gente volta um pouquinho naquilo que a gente falou de uma temática que surge muito em Pedro, na vida de Pedro e na carta de Pedro, que é da humildade, da submissão,
do deixar-se dominar. O que eu né? acho mais engraçado é que nessa filosofia de querer o poder, a gente, quando está sendo oprimido, a gente se revolta, a gente chora, dói, a gente pensa, nossa, que horrível isso que está acontecendo. No momento em que o poder está nas nossas mãos, a gente faz exatamente igual tudo que a gente criticou e oprime de volta. E às vezes Tem a alguma gente coisa pensa, errada. e aí a pessoa que está chorando e sofrendo por estar opressa, a gente acha que ela é fraca, a gente acha que ela Exatamente. não dá conta, que ela tinha que ser diferente, que ela podia reagir diferente. É interessante pensar nisso, né? É por isso que a gente precisa ter em mente qual é o fator motivador de toda essa unidade de pensamento. Não só o tema dessa unidade de pensamento, esse propósito, mas o fator motivacional. O que faz isso, né? E aí Paulo, lá em Filipenses 2, ele vai usar essa mesma linguagem. Ele vai falar, olha, tenham o mesmo tipo de pensamento, o mesmo modo de pensar. Qual é esse? Aí ele vai citar um hino que a comunidade cantava na época, que é: Cristo Jesus, embora sendo Deus, não achou que ser Deus era algo que devia pegar-se, mas assumindo a forma humana, né? Esvaziou-se de si mesmo. Esvaziou-se de si mesmo e assumiu a forma de quê? De servo, sendo fiel até a morte, morte de cruz. Então, qual é o pensamento central que Paulo quer colocar para que todos no seu corpo, todos no corpo da igreja tenham o mesmo modo de pensar? Qual modo de pensar é esse? Esvaziamento do eu para serviço do outro, em detrimento, às vezes até da minha própria vida. E aí a gente chegou num ponto importante, Isaac, porque você falou, né, que não só pensar no propósito dessa unidade, mas também pensar no que motiva essa unidade, que tudo tem a ver com Cristo, tudo tem a ver com uma experiência que os filhos de Deus viveram. E o guia vai falar sobre isso também, e a Bíblia deixa muito claro isso, que existe uma experiência vivida. A gente fala do batismo, né? O batismo como sendo esse ritual de ingresso, mas também sendo a maneira como a gente se filia e a gente assume a experiência de Cristo como nossa, né? A morte dele, a ressurreição dele passam a ser nossa morte para uma velha vida e um renascimento para uma nova vida. Mas aqui, Pedro também, ele coloca uma relação em 1 Pedro capítulo 4, verso 1, na EL. Leia para a gente, 1 Pedro 4, 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. É interessante pensar que ele está construindo um raciocínio, ele fala, tendo Cristo sofrido na carne. Agora ele está falando de Cristo e, de alguma maneira, essa experiência de Cristo de sofrer na carne vai também se repetir na experiência da igreja, entendendo a igreja como o corpo de Cristo. Como? Como é que essa experiência de Cristo é reproduzida na vida do cristão? Porque temos aqui o pastor Charles, com todo o seu conhecimento teológico, porque tem uma questão que a gente fala da escatologia realizada, né? Existe um termo que é a escatologia realizada, que é a experiência de Cristo, em última análise, aliás, a experiência da igreja nos últimos tempos em última análise, a experiência que Cristo já viveu. Aquilo que nós vamos viver nos últimos eventos, Cristo viveu. Martírio, injustiça, perseguição e tudo mais, e glorificação é aquilo que Cristo viveu. Então, como que a gente vive esse sofrer na carne? O que significa esse sofrer na carne? Acho que eu faltei essa aula, Thiago. Obrigado por ter compartilhado aí. Mas assim, o texto, depois nos versos seguintes, né, o verso 2, eu acho que ele já vai ampliando para a gente entender um pouco melhor como é que é esse sofrimento na carne, né? Porque o verso 2 diz assim: para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais mais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Aí o verso 3, ele amplia um pouco mais. Porque basta o tempo decorrido para vocês já terem executado a vontade dos gentios, ou seja, aqueles que não tinham conhecimento de Deus, tendo andado em dissoluções, concupiscências, orgias, bebedices, idolatrias. E aí ele vai falando desse rompimento, né? Pedro volta a retomar essa questão do rompimento que há nessa nova vida, ou seja, você já não vive mais para as práticas interesseiras que fomentam o seu próprio eu, mas agora você passa a fazer a vontade de Deus, que vai prevalecer na tua vida. E é tão interessante que a gente já está se aproximando aqui quase que do último capítulo da primeira carta de Pedro, né, que a gente está lendo o capítulo 4, e você percebe que em cada um dos capítulos há uma ampliação daquilo que Pedro vem escrevendo para o seu público-alvo, né? E aqui Pedro ele já está amadurecendo mais ainda o seu conceito, mostrando para a gente que não somos mais nós quem vivemos agora. É a imitação de Cristo, é o próprio Cristo que está vivendo em nós e através de nós. Ele não chega a usar esse termo que Paulo usa, sim, mas na prática é isso também, né? Em outras palavras, é isso que ele está dizendo, né? É isso também. E só uma coisa importante que no verso que o pastor Charles leu, ele falou, para que no tempo que vos resta na carne, para quem talvez está vendo esse verso, você que está em casa, entenda que aqui não está querendo dizer que depois há um tempo no futuro que nós veremos fora da carne,
como alguns imaginam, né, que nós veremos como um espírito, simplesmente algo assim. Aqui é simplesmente que a carne não é sinônimo dessa carne, mas dessa nossa natureza pecaminosa, né? A carne aqui é sinônimo dessa natureza. E aí ele lista algumas coisas aqui, até o guia nos chama atenção para alguns pecados que ele lista, que diz respeito a questões sexuais, né? A sensualidade, diz respeito à luxúria, a desejo. E de certa forma é algo que parece repetido na Bíblia, né? Constantemente isso aparece repetidas vezes como sendo algo a se olhar com atenção, a ser característico de alguém que está vivendo sob o domínio da carne. E aqui, mais uma vez, a gente percebe isso acontecendo. Por que voltar sempre eu imagino, isso, né? assim, Tiago, que essa ênfase, né, que você mencionou aí da Bíblia sobre essa questão que envolve a sexualidade, ela tem algumas razões. A primeira razão é porque o ser humano ele foi criado à imagem de Deus. Então, tudo aquilo que atinge a figura humana, que atinge a natureza humana, atinge a imagem que Deus plantou no ser humano. Então, a preocupação constante de Deus da gente preservar a nossa vida, nosso corpo, que foi criado à imagem de Deus e que no Novo Testamento ele é colocado como morada de Deus, templo do Espírito Santo. Uma outra questão aqui que eu acho que é importante nesse contexto é que a sexualidade, quando mal administrada, quando distorcida, ela vai atingir o âmago das relações humanas, né? Algo que é muito sério, muito sagrado para Deus, porque é na intimidade sexual que foi dada lá no Jardim do Éden como uma dádiva de Deus no ambiente, no cenário do casamento. É nessa intimidade que a gente vai desenvolver uma conexão que reflete algo de divino mesmo, né? Prova disso que Deus ele compara a relação, né, entre ele e os demais membros ali da Trindade com uma relação entre marido e mulher no sentido de que é uma só carne, é um só Deus, ou seja, existe uma conexão tão íntima que a lógica humana às vezes não é capaz de explicar essa conexão. Então, quando essa sexualidade ela não é organizada ou ela não é guiada da maneira como Deus projetou, quando ela é maculada, quando ela é distorcida, quando ela é danificada, é como se isso fosse uma afronta à própria imagem de Deus, a essa conexão que existe na comunidade divina e que foi refletida na comunidade humana, nas relações humanas, né? Até porque essa ideia do pecado sexual é que ele não é simplesmente uma autopromoção do próprio eu, uma satisfação do prazer do próprio eu, mas é uma satisfação do prazer do próprio eu em detrimento do outro. O pecado sexual ele depende de você explorar o outro para a sua própria satisfação. Isso vai na contramão total do que significa o evangelho, que é a morte por eu para o outro, né? Eu objetifico o outro, né? Eu torno o outro um instrumento para minha satisfação, né? E isso daí vai contra aquilo que Pedro está falando, né, demoradamente, né, do amor fraterno, da submissão, do outro, de olhar para o outro de forma importante. E por isso que a gente não quer se sacrificar, né? Porque a gente não quer, a gente quer os nossos desejos. Sim. Já começa por aí, né? O Isaac também, numa outra conversa que a gente teve, ele citou uma coisa que eu achei muito interessante, uma das reuniões de pautas que a gente faz por Contra a Cultura, também até para nossa conversa, que você falou que a morte de Jesus resultou salvação para todos, né? E quando a gente sofre, a gente não tem que pensar no que a gente vai ganhar, mas no que o outro vai ganhar. Isso. Né? É esse o lance do sofrer, né? Sofrer com Cristo, é isso, é você não pensar no que você vai ganhar, porque Cristo sofreu por nós, não pensando absolutamente nada no que ele ia ganhar, entendeu? Ele só pensou na gente, ele só pensou no outro, ele só se colocou no lugar do outro, né? Você vê Cristo no Getsemane, né? Sofrendo ali desesperadoramente a ponto de estar num estresse tão grande que está suando sangue, e aí ele ora: Senhor, Pai, eu não queria estar passando por isso não, mas eu estou em unidade de propósito contigo, e eu quero que a tua vontade seja feita através de mim. E qual é a tua vontade? Que a humanidade seja salva. Então eu vou sofrer tudo que eu tenho que sofrer, por quê? Porque eu estou num propósito que o Senhor também tem, porque nós somos um, que ele, né, falou na sua oração. Então o meu propósito é o propósito do Senhor, que é o quê? Salvar a raça humana. Então o que ele está falando aqui? A gente precisa ter esse estabelecimento do nosso propósito, essa unidade de propósito, que é o tempo todo o quê? Buscar o outro. Se isso significa o detrimento do meu eu, o sofrimento na minha carne, que é o quê? Abrir mão de um prazer, de uma conduta, ou realmente, assim, sofrer fisicamente por causa de outras relações sociais que a gente já discutiu nas outras lições. Cara, se isso significa a salvação do outro, isso é participar do sofrimento de Cristo, que é um sofrimento com propósito. Ok.
essa ideia de sofrimento com propósito é bem bonita e acho que a gente vai acabar voltando a ela em algum outro momento ainda na lição de Pedro. Mas a gente ainda tem mais alguns assuntos para conversar a respeito das cartas de Pedro e a respeito desse assunto específico do Vivendo para Deus. Mas, antes da gente continuar nossa conversa, a gente ainda tem música, a gente ainda tem mais conversa, a gente ainda vai avançar um pouquinho mais no nosso assunto, tá bom? Então, faz o seguinte, fica por aí, toma água. Se você está assistindo pela internet, não vai dar tempo de você fazer nada, porque vai subir a vinheta e já vai voltar a vinheta de volta, tá bom? Mas aguarda aí, fica junto com a gente, o Código Aberto já volta para o terceiro e último bloco. Terceiro e último bloco do Código Aberto, nós estamos chegando ao final deste programa. Temos ainda mais algumas coisas para a gente conversar, uns assuntos para a gente debater e a música para a gente ouvir. Antes de ir para a música, o pastor Charles ele me chamou a atenção aqui no intervalo que ele lembrou-se de algo que faz que é uma representação dessa ideia da unidade na diversidade, né? A gente está falando um pouquinho do contexto de Pedro, né? Pedro aqui, né? O cristianismo primitivo e tudo mais. A Natália, eu, minha esposa e eu, a gente teve a oportunidade de visitar lá Roma, alguns lugares históricos, foi bem legal. Mas teve um lugar que foi muito marcante, que foram as catacumbas, né? Onde os cristãos eram sepultados, onde aconteceu inclusive alguns dos primeiros cultos cristãos ali escondidos sobre o lance da perseguição. E nesse tour que a gente fez lá dentro das catacumbas, tinha uma guia que explicando pra gente e tal. E uma das coisas que ela fazia questão de explicar eram os símbolos, né? A maioria deles gravados nas pedras e tal. E teve um símbolo que me chamou muita atenção, que era o símbolo da Santa Ceia. Então você via assim, algumas imagens desses primeiros cristãos, eles reunidos, né? Ali o desenho deles reunidos para tomar a Santa Ceia. E um detalhe, uma curiosidade que ela compartilhou, é que na maioria dessas imagens o rosto deles não aparece. E aí eu perguntei para ela, né, por que o lance do rosto não aparecer? E ela disse que era para exaltar que entre eles, diante do corpo de Cristo, não havia diferença. Ou seja, Bonito. no corpo de Cristo, quando nós estamos imersos no corpo de Cristo, ou quando o corpo de Cristo está sendo diluído na nossa vida, essas diferenças elas também se diluem, porque nós estamos no mesmo propósito, que é nos congregarmos em torno da pessoa de Cristo. Cara, é tremendo isso daí. O reino de Deus não é um reino de eus, é um reino de nós. É um reino de nós. Exato. Muito bonito. Exato. Daisy. Isso ela não falou, mas foi muito bonito você falou. Depois, Isaac quando você podia voltar lá ter em sido Roma, guia. você fala para guia. Eu devia ter falado indica isso. o Isaac Gente, pra vamos fazer. deixar a Deise cantar. A gente vai ouvir a Daisy agora. Daisy, qual que é a música Vou cantar a de música O hoje? Tempo Não Para. E ela é uma música que fala sobre a graça de Cristo, né? Porque a nossa vida passa, a gente cresce, a gente muda como pessoa, mas se a gente não tiver a graça de Cristo, não vale nada. Vai chover quanto for preciso pra crescer, me podar quanto for preciso pra mudar, que é pra ter em mim um pouquinho de você. Esvaziar no fim, pra me encher do teu querer. O tempo não para à espera de mim, e se não for tua graça, o que sobra no fim? O tempo não para pra perder sem razão. Eu me lanço a teus pés e me encontro em tuas mãos. Vai chover quanto for preciso pra crescer, me podar quanto for preciso pra mudar, que é pra ter em mim um pouquinho de você, me esvaziar no fim, pra me encher do teu querer.
graça, o que sobra no fim. O tempo não para pra perder sem razão. Eu me lanço a teus pés e me encontro em tuas mãos. O tempo não para. E se não for tua graça, o que sobra no fim. O tempo não para. Eu me lanço a teus pés e me encontro em tuas mãos. Vai chover quanto for preciso pra crescer. Amém. Obrigado, Deise. Obrigado pelos momentos aí que passamos Foi juntos. ótimo. Obrigada pela oportunidade. Nós estamos chegando ao final do programa, mas antes disso a gente ainda tem algumas coisas que eu acho que vale a pena umas ideias pelas quais a gente precisa passar. Uma delas é um texto que é... A Nayeli acho que leu esse texto. Não, mas é sério, você Eu leu esse achei que texto. você ia falar pra eu ler, já tô rindo já. Não, mas é que Eu você li. leu esse texto em algum momento, que é o 1 Pedro capítulo 4, verso 8. Acho que não li. Verso 7 e 8. Ah, você citou apenas. Então eu vou ler. Por 1 favor. Pedro 4, 7 e 8. Que ele fala, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Como que o amor cobre multidão de pecados? Forte, hein? É forte. Fala, Quer Isaac. dizer, o eu Isaac posso já fez continuar uma cara pecando, ali. basta eu amar as pessoas? Então, como é que é esse negócio do amor cobrir multidão de pecados? Então, assim, é nesse sentido que ele está falando que eu vivo de forma como eu quero, displicente, leviana, e aí eu, amando, eu cubro, eu substituo pecados. os pecados pelo amor? A justificação pelo amor seria Justificação isso? pelo amor? Por obras de amor? Ó, eu vou dar a minha leitura do verso e aí vocês dão o contraponto de vocês, porque... Eu tenho uma maneira também de ler É. o verso. Na verdade, são duas ideias que me vêm à mente, assim. A primeira seria em relação ao outro. O meu amor cobre o pecado do outro, no sentido de que as ofensas que o outro comete contra mim são cobertas pelo meu amor, e o meu amor leva ao quê? Ao meu sacrifício. Então, se eu me sacrifico pelo outro, no sentido de o que ele fez contra mim, eu não vou levar em conta. Que é a ideia de que o amor de Cristo cobriu os nossos pecados. Sim. Essa é uma ideia. A outra ideia que eu tenho é a ideia que Paulo leva muito nos Gálatas, né? Na carta aos Gálatas, que é essa ideia de que quando você está na prática do amor, você está acima da lei, no sentido de que a lei está lá no chão. A lei é o chão que você pisa, no sentido de que ela te impede de cair no precipício. Mas quando você está no amor, ou seja, na vida pelo Espírito, todas as suas práticas são conduzidas pelo amor, você está acima do cumprimento da lei. Está no espírito da lei, né? Que É, como se- porque qual a ideia? Tipo assim, olha, de novo, autossacrifício, né? Se o que eu tenho não é meu, eu não considero como meu, eu tenho para dividir, e o meu espírito é sempre de pegar o que eu tenho e dividir, quando eu vou ter pensamento de cobiça, de inveja? Eu não tenho Cabe. como, porque se nem o que é meu eu quero para mim, por que eu vou querer o que é do O outro? Chapolin falou um negócio que eu acho que tem muito a ver com isso, que assim, a lei, a essência da lei, né, o fim da lei é o amor, o cumprimento da lei é o Isso. amor, e o pecado é a transgressão da lei. Então não dá pra gente desculpar o pecado com isso, porque exatamente um coração orientado por amor, ele não vai se sentir liberado para prejudicar, para maltratar. Ele não vai transgredir a lei, né? Porque ele está guiado pelo amor. Simplesmente, né? Exatamente. De forma rebelde, De né? forma intencional, rebelde, exatamente. Exatamente isso que Isaac falou, que eu lembrei da carta, né? Aquela carta que marcou tanto a gente, que o código trouxe aqui pra gente. Código, essa pessoa Essa carta que veio. A gente está estudando a carta de Pedro, né? Que Deus enviou através de Pedro, mas o Tiago também trouxe uma carta pra gente, alguns dos nossos queridos aí, Isso foi né? algo do segundo episódio, volta lá e Segundo assiste, episódio, tá? quem não assistiu, Quem não né? O assistiu, Thiago vai fez a no gente YouTube. chorar aqui. Isso, foi bem no finalzinho ali e tal. E a carta que o Thiago trouxe aqui é da minha esposa. E assim, me emocionou muito porque ela escreve, não vou contar tudo, evidentemente, mas ela escreve sobre coisas positivas, né? E nesses 4 anos que a gente está junto, à medida que eu li essa carta, eu ficava lembrando de tantas bolas foras que eu já dei, né? Tantos erros que eu cometi, tantos deslizes, tantas imperfeições que ela conhece de mim mais do que muita gente, mais do que às vezes até minha família, porque é ela que está convivendo comigo agora. Então ela conhece tudo isso, mas na hora de escrever para mim, ela escreve daquilo de mais positivo, daquilo de mais gracioso que ela consegue ver em mim. E eu fico me perguntando se essa leitura dela
não é uma leitura de alguém que usa as lentes do amor, que Sim. cobre uma multidão de pecados, que olha para mim, mas não supervaloriza as minhas imperfeições, os meus erros, às vezes até as minhas ofensas, quando eu a machuco. Mas ela, pelo coração marcado pelo amor, ela cobre, ela perdoa, ela vira essa página e ela é capaz de ver aquilo que eu tenho de melhor, aquilo que eu tenho de bom. Eu não sei se é exatamente uma expressão correta, mas a ideia é que, tipo assim, a pessoa ela tem que pagar uma quantia para mim, porque ela me deve, né? O pecado é essa dívida que ela tem para mim, não para Deus. E ela não dá conta na ação dela, então ela fica em dívida. O meu amor, digamos assim, completa a dívida que ela tem. Ela não, dá um deixa tanto que, e eu deixa que essa parte eu completo. assumo, essa parte eu assumo. Eu penso que seria uma ideia. Interessante. Vocês, meninas, têm alguma ideia a respeito do amor cobrindo a multidão de pecados? Eu já fui maneira é preparada, já ótima. baixei o microfone para que ela ia falar, mas eu concordo, eu acho que é por aí. Eu estava pensando também, inclusive a carta que você me deu me fez refletir também, já que você citou a sua. Eu recebi a carta da minha irmã e você começa a refletir mesmo, né? Esse lance da ofensa me trouxe também uma outra lembrança, que é quando eu, não sei se cabe assim, mas só me fez lembrar, talvez uma aplicação, quando nós nos ofendemos, de certa maneira a gente está concordando com o ofensor, né? Então vale a pena a gente parar para pensar porque é que o que o outro diz eu não consigo perdoar, né? Porque é difícil, a gente está falando do amor e tal, de sanar a dívida, mas não é uma coisa... Sempre no campo da teoria, né? É sempre exatamente, é quase utópico assim pra gente. Na prática é muito difícil. Muito difícil. Amar uma pessoa que te feriu, você falando, como que a minha esposa escreve umas palavras tão positivas, eu sabendo que em algum momento eu devo ter ferido ela, chateado ela, magoado ela, e ela com uma visão de amor, é uma habilidade. Tem pessoas que têm por habilidade amar. Né? Lógico, é um esforço também, mas vem, parece que de uma maneira mais tranquila, né? Para outros é muito forte, né? Então, esse lance da ofensa também me chamou a atenção, porque por vezes a gente não consegue olhar com uma ótica do amor, né? Com óculos do amor. Por quê? Porque a gente está doído, a gente ainda dá espaço para ofensa, porque por vezes a gente concorda com o que o outro está dizendo, né? Da gente, assim. Então, isso nos impede de perdoar, de amar. Acho que o que fica para mim agora é só pra gente não falar mais que amor é uma coisa bobinha de se conversar. Mas falar de amor não é água com açúcar. É muito água com açúcar, mamão com açúcar, não sei, não importa. Vamos falar de outra coisa, vamos falar de teologia, Já não são vamos 5 falar de amor, encontros né? e a gente sempre acaba vindo para isso, entendeu? E agora de novo com essa expressão de que o amor cobre multidão de pecados. Então, o amor é muito mais do que a gente às vezes tem capacidade de compreender. O amor é a essência, Então, né? tem muito que a gente tem que estudar e falar e conversar sobre isso Até porque ainda. quem está falando isso, né, que o amor cobre uma multidão de pecados, tem conhecimento de causa, né? É Pedro A gente quem volta escreveu, mais né? uma vez a isso, A gente né? volta mais uma vez a bagagem, a experiência de Pedro, que pode escrever isso, e eu imagino que ele deve ter escrevido de maneira trêmula e emocionado, porque ao escrever isso, ele lembra do que o amor fez por ele, né? E O antes episódio de- da negação e tudo mais. Acho que eu achei bonito você lembrar disso, né? Porque às vezes a gente, mais uma vez, a gente falou do autor, mas a gente às vezes perde de vista isso, né? Mas antes de você falar, Isaac, porque ele está falando, o amor cobre a multidão de pecados. E ele, depois de negar Jesus, envergonhados, diz, Pedro, tu me amas. Exato. Então, o amor... Então tá tudo certo. Então vamos. Tu me amas, exato. Agora a nossa relação não é baseada por fiz isso, fiz aquilo. É amor. E que nem a Nayeli falou, tocou no ponto, né? A gente às vezes fica falando, não, amor é um negócio muito simples, é uma conversa. E estamos aí, a gente passa a lição e a gente tudo volta cai nisso nesse ponto, e né? volta no amor. E quanto mais a gente eleva o conceito do que a gente está discutindo, mais a gente percebe quando a gente está longe disso, né? Sim. É tão água com açúcar que até hoje a gente não conseguiu fazer. conseguiu amar. Agora, acho curioso, né? Só para pontuar essa questão. Eu sigo, né? Já passei para o pastor Charles, um pregador americano. Ele é muito legal, adventista, se chama Ty Gibson. E ele tem uma forma muito linda de explicar o evangelho, sempre nessa perspectiva do amor, do sacrifício, né? E aí ele conta no Twitter dele que ele terminou uma noite, numa das conferências que ele estava fazendo, e aí ele falou sobre amor, obviamente, e aí na saída um irmão líder da igreja chegou para ele e falou assim, pastor, o senhor precisa parar de pregar esse negócio de amor e começar a falar sobre a verdade. Aí ele só respondeu assim, hã? Se você ainda não entendeu que a verdade bíblica se resume no amor,
você está muito longe da verdade presente, da verdade das doutrinas adventistas. Você ainda não entendeu nada do que é evangelho. O evangelho é o amor e esse amor você encontra na cruz. Só uma referenciazinha que a gente já tocou em alguns episódios anteriores, a gente já tocou nesse ponto, mas lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 22, quando Pedro fala da obediência à verdade, ele fala da obediência à verdade, e aí ele diz assim, tendo em vista o amor fraternal, não fingido. Parece até que ele está explicando, né? Ó, vocês agora tiveram a vida de vocês purificadas para que vocês possam obedecer à verdade, que é o amor fraternal. Sem fingimento, exatamente. Então, eu acho que a maior tradução da obediência à verdade é o amor supremo, é esse amor fraternal, que é um ideal muito difícil de ser alcançado e é só pela graça de Deus e pela habitação de Cristo em nós mesmos para a gente alcançar. A ideia é o seguinte, Adão, você foi criado para me amar e amar os outros. Só que o pecado te incapacitou a fazer isso. Agora, qual é a boa notícia do Evangelho? Através de Cristo na cruz, você se torna novamente, pelo Espírito Santo, habilitado a amar de volta. E eu acredito que às vezes tem um limitador. Por que a gente não quer amar e viver talvez essa experiência? Porque a gente não quer que o pecado do outro seja coberto, né? A gente não quer que a ofensa do outro seja coberta. A gente quer que ela fique evidente. E se o amor vai cobrir, então eu não vou amar. E aí a gente esquece daquilo que Cristo fez, né? No amor dele, cobrindo a multidão dos nossos pecados. Do amor dele, cobrindo a multidão dos nossos pecados, ele não precisava ficar evidenciando isso novamente, né? Você ia falar alguma coisa, Bianca, antes de a gente terminar? Não, eu tô só concordando. Na verdade, tá É que tem tá que bem pagar, né? exatamente. Essa ideia que o Thiago levantou aqui, a sensação que às vezes a gente tem da nossa justiça falha, contaminada, é de que a pessoa tem que pagar. Sim. Não, ela fez, tem que pagar. Não, mas fez, tem que pagar. A justiça com as próprias mãos. né? Exatamente. E dentro Só que o que a gente esquece é que o evangelho é a notícia de que alguém pagou. A notícia de que foi pago. Então, quando eu me levanto para dizer, não, mas tem que pagar, a resposta de Jesus é, eu paguei. Você não pagou, e você não pagou nada. Você não pagou, Exato, você parábola, não pagou você não pagou só e eu dívida, você paguei. quer cobrar do outro. Exatamente, eu paguei. Muito bom. Tá pago, né? Mas é a maravilha desse amor que a gente precisa falar sobre ele, que a gente precisa voltar para ele. E quando a gente pensa nisso, você que está aí em casa, olhando para esse verso desse amor que cobre uma multidão de pecados, eu volto para a pergunta que eu fiz da abertura disso aqui. O amor não é o amor que eu demonstro que cobre a multidão dos meus pecados. É o amor que eu tenho, o amor de Cristo em mim, que cobre a multidão dos pecados que os outros cometem contra mim. As ofensas dos outros são cobertas pelo amor dele por mim. E por amor a Deus e pelo amor que ele coloca em mim, eu ajo em amor com as pessoas a despeito dos pecados que elas cometem, a despeito da história de pecado delas. Eu sei que isso é muito difícil, muito desafiador, não só para você, mas para mim também e para todos nós aqui. Isso é um baita de um desafio. Mas se a gente não entrar nesse desafio, a carreira cristã simplesmente não faz sentido. A carreira cristã é esse ideal, a ser perseguido, mesmo que ele pareça difícil ou impossível de ser alcançado. E o ideal é esse, que a gente ame e esse amor cubra uma multidão de pecados. Seus pecados estão cobertos, que Deus te abençoe e a gente se vê na semana que vem.